Olá, eu sou o pastor Claudinei. Quero compartilhar com você mais uma mensagem da Palavra de Deus, compartilhando contigo o texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto e com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, e para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Até aqui. O tema salvação é um tema muito importante e talvez o tema central da teologia cristã, porque parece a loucura de Deus. Um Deus que amou tanto as suas criaturas, criaturas essas que ele sabia que pecariam, criaturas essas que ele sabia que se rebelariam contra ele, que ele, antes mesmo da fundação do mundo, estabeleceu um plano para salvar essas pessoas. No decorrer da história, Deus fez pactos, alianças com homens. Homens que pela fé foram justificados. Não apenas pela sua própria religiosidade, não apenas pelas suas próprias obras, boas obras, por sua caridade, por sua justiça própria, pela verdade própria daquilo que eles viveram, pela santidade pessoal. Porque o texto que Paulo escreve aos Romanos destrói toda a possibilidade de salvação por obras. Ninguém pode ser salvo por ser bonzinho, ninguém pode ser salvo por fazer boas obras, ninguém pode ser salvo por ser religioso, ninguém pode ser salvo por devoção religiosa, porque a lei condena a todos. E Paulo dá o tema dizendo, olha, não importa se você é judeu, nascido na família de Deus, ou se você é gentio, grego, romano, não importa. Todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Se não fosse o favor de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse Deus agir em primeiro lugar, estendendo a salvação aos homens, nenhum de nós se salvaria. Então, quantos se salvaram ou como se salvaram antes da vinda de Jesus a essa terra? Como foram salvos os que viveram antes de Jesus? A lei apontava para a vinda do Messias e todo o ritual do Velho Testamento, todo o ritual da religião judaica apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o Velho Testamento aponta para essa verdade. E os que se salvaram no Velho Testamento, mesmo cumprindo ritos, mesmo cumprindo rituais
mesmo fazendo sacrifício de animais, oferecendo holocaustos e todo o sistema religioso que foi dado por Deus a Moisés, eram sombras e figuras de algo que aconteceria no futuro. Tanto que Davi, muitas vezes nos seus salmos, aponta esse período messiânico e aponta a vinda do Messias. Os profetas pregaram sobre isso, anunciaram essa vinda. Havia essa esperança messiânica crescente em Israel durante todo o Velho Testamento. Mas nós vivemos no período da graça. E nós, então, que não nascemos na família judaica, que não nascemos na família da descendência carnal de Abraão, como ficaria a nossa situação? Nós que não éramos povo, passamos em Cristo Jesus a sermos povo. Nós que éramos criaturas, em Cristo Jesus podemos passar à condição de filhos de Deus, porque não há verdade o que as pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são todos aqueles que entram, são enxertados na família de Deus através de Jesus Cristo. Aqueles que não nasceram na família de Deus pela fé são criaturas de Deus, foram criados por Deus. Mas filho é uma condição mais íntima e essa condição vem através da fé em Jesus Cristo. Isso é bem claro nos evangelhos, isso é bem claro nas epístolas, isso é bem claro em todo o Novo Testamento. As pessoas recebem bênçãos de Deus porque Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Mas nós entendemos que a pregação do evangelho, quando é associada à ação do Espírito Santo, ela produz um fenômeno chamado novo nascimento. E esse fenômeno ele tem etapas. Primeiro, Deus trabalha no coração, quebrantando o coração do homem, quando se ouve a mensagem. Essa mensagem produz arrependimento. Esse arrependimento produz confissão. Essa confissão produz na vida do crente ou do novo crente, daquele que recebe a mensagem, uma condição de ser justificado por Deus, porque aquele que se arrepende dos pecados e os confessa ao Senhor, crendo que não pode se chegar a Deus pelas suas próprias obras, clama pela misericórdia de Deus e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o processo. E então começa a nascer na família de Deus, ele é regenerado. Começa um processo de santificação, ele começa a se aproximar mais de Deus. No começo, ele há coisas para deixar, mas há um processo contínuo do Espírito Santo para trabalhar na sua vida. E esse processo de santificação produz a perseverança na vida do crente. Então, esse é o processo de salvação. O homem sem Deus, ele não pode se chegar a Deus. O homem sem passar por esse processo de arrependimento, confissão, receber Jesus como Salvador, conseguir enxergar que os seus pecados estavam pregados na cruz, ele não pode ser salvo. Não é pela minha balança comercial com Deus. As minhas boas obras pesam mais do que os meus pecados, porque não pesam. Não pesam. O que a Bíblia deixa bem claro é que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E essa misericórdia está em Jesus. Só em Jesus podemos encontrar essa graça, só em Jesus podemos encontrar essa misericórdia. A grande mentira da religião é fazer o homem crer que ele sendo bonzinho, que ele sendo adequado ou seguindo os padrões da religião, ele vai chegar ao céu, cumprindo sacrifícios, ofertas, sendo dizimista, ofertante, pagando novenas, campanhas e coisas mais, confissões sacerdotais. E a gente poderia falar que dezenas de centenas de coisas, contribuindo com cestas básicas, 1 quilo de alimento. O interessante é que aquele que recebe Jesus como Salvador, o que vai ser produzido nele de boas obras, nada tem a ver com o ser salvo, nada tem a ver com o adquirir espaço no céu, tem a ver com que o seu coração é grato, o seu coração é regenerado, a sua vida nasceu de novo. E porque essa vida nasceu de novo, ele de tal maneira é grato a Deus, que ele começa a produzir boas obras. Qual é o estado da sua alma? Qual é o estado do teu entendimento em relação às coisas de Deus? Qual é o entendimento que você tem a respeito da sua vida? Você enxerga a sua vida como que você não tem possibilidade de se salvar a si mesmo?
Você olha para si mesmo com a justificação, com autojustificação, dizendo, mas eu sou bom, eu sou religioso, eu vou aos cultos, eu vou às igrejas, eu contribuo, eu faço boas coisas, eu não faço mal a ninguém. Ou você se aproxima de Deus dizendo, Deus, eu sei que peco, eu sei que sou falho, e por mais que eu faça boas obras, eu não posso, nem que ainda desse meu corpo para ser queimado vivo, nem assim poderia pagar o alto preço que foi dado pela minha alma. Portanto, Deus, eu careço da sua misericórdia, eu careço do seu amor. E de tal maneira se entregar a Ele, de tal maneira se render a Ele, que a sua vontade não é mais a sua vontade, mas a vontade de Deus. E que a vontade de Deus não é mais um fardo pesado para você. Porque, na verdade, para muita gente, dentro das igrejas ditas cristãs, seguir a Jesus é um fardo. E tem gente que começa essa caminhada e abandona porque não suporta o fardo, porque não nasceu de novo. Aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem o coração de Cristo, ele não sente peso em servir a Deus, mas ele sente prazer em servir a Deus. O cultuar a Deus para ele não é um peso. O abandonar o pecado e abandonar o mundo para ele não é um peso. Deixar os vícios, deixar as coisas que desagradam a Deus, consertar a sua caminhada, endireitar a sua caminhada, para ele não é um peso, mas antes um dever. Mas um dever. Não pesado, porque Jesus disse que o seu fardo não era pesado, mas antes leve. E Jesus não estava mentindo. Servir a Deus é muito mais do que religião. Servir a Deus é muito mais do que esse movimento gospel. Preconiza nos nossos dias em que pessoas estão vivendo uma religiosidade, de fazer parte de uma religião. Todo esse movimento não é conversão. Eu gostaria de ver, de fato, que a maioria dos cristãos fossem de fato convertidos, mas na verdade o que nós temos visto é que não são. Todos os dias eu tenho contato com pessoas que são financiadores de igreja, que são financiadores de ministério, que são financiadores de denominações, mas que não nasceram de novo e estão perdendo o seu tempo. Que pena eu tenho de pessoas que estão tão próximos, com a Bíblia na mão, mas ainda não conheceram o Senhor da Bíblia. Que conhecem o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, mas que não conhecem o pastor do Salmo. Que conhecem o Salmo do Senhor que habita, que é onipotente, onipresente, que sonda mentes e corações, mas que não permite ser sondado o seu coração e a sua vida, e que não reconhece o senhorio desse Senhor em sua vida. Infelizmente, há muitas pessoas nessa condição, e é sobre essas pessoas que eu gostaria de orar nesse momento. Senhor, todo o desejo da minha alma e o desejo do meu coração é que aqueles que me ouvem, aqueles que veem as minhas palavras, possam entender, ó Deus. E se ainda não nasceram de novo, possam compreender essa palavra e de fato nascerem de novo. Mesmo tão breve a palavra, mesmo tão breve essa exposição, e mesmo assim tão saída do íntimo do meu coração, sem preparo algum, sem nenhum esboço, sem nada, mas que possa tocar vidas, Senhor, e quem sabe possa produzir vidas salvas, pessoas arrependidas, pessoas que nasçam de novo para o Teu reino. Esse é o desejo do meu coração. E te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria de estar encerrando o vídeo, mas antes eu gostaria de estar pedindo a você, me ajude a divulgar os meus vídeos, veja os meus outros vídeos, poste no Twitter, no seu blog, poste no Facebook, no Orkut, nas redes sociais que você faz parte, envie por e-mail para algum amigo, para alguma amiga, para algum irmão, para algum familiar, envie para alguém, me ajude, por favor, a divulgar a minha mídia. Eu faço isso com maior simplicidade, com maior amor no coração, e eu gostaria de abençoar vidas através dessa mensagem. Se você se sentiu alegre com essa mensagem, se isso tocou seu coração, ou de alguma forma é o que você crê, então me ajude a espalhar essa mensagem. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.